Boa noite, pessoal. Tá no ar Conexão Inter dessa segunda-feira para esmiuçar essa rodada aí que nos trouxe a quinta colocação e com isso a vaga por hora na pré-Libertadores edição 2020. Antes de iniciar o programa, a gente reitera o pedido, aquele famoso, já que vocês já sabem, né? Inscrevam-se no canal, deixem o like, deixem o comentário, ativem o sininho das notificações, nos ajudem a fazer o Conexão Inter, um programa de Colorado para Colorado. E hoje no programa nós vamos falar sobre essa importante vitória do Internacional frente ao CSA, sem sofrimento, com alguns sustos no início da partida, é verdade, mas uma partida que solidifica aquela nossa ideia de que o Odair Hellmann de fato está evoluindo e está mostrando novo entendimento e uma nova maneira de colocar o Internacional em campo taticamente. O Internacional fez valer o seu mando de campo, fez valer o seu torcedor, fez valer a sua melhor condição financeira, técnica, física e o bom momento que a equipe vive. Eu quero dar boa noite aos meus amigos aqui, Roberto Crickman e Vilmar Silva, e começar com o Beto hoje, sobre esse jogo aí. Eu queria, Beto, que tu desse teu boa noite e dissesse o que tu viu de positivo e de negativo nessa atuação segura que teve o Esporte Clube Internacional e que nos levou ao 5º lugar. Boa noite, Beto. Boa noite. Boa noite, Nação Colorada. Mais uma vitória na conta. Mais um capítulo que demonstra aí a força do Inter dentro do Beira-Rio. Mais um capítulo que demonstra a evolução passo a passo do Odair, né? O amadurecimento, a gente pode já dizer assim, o amadurecimento de Odair Hellmann, a concretização da titularidade de Nonato, né? E o que mais que a gente pode dizer? O Inter aí dá fortes indícios que o G6 vai ser G7, porque além de ser campeão da Libertadores, o Inter certamente aí vai se colocar entre os 4 primeiros do campeonato, abrindo uma vaga a mais aí pro G7. Esse é o meu início. Gurizada. Palavras fortes do Beto, né? Esse otimismo dele me contagia. Eu quero dizer para vocês que eu já estou iludidaço. Eu estou com a passagem para Santiago já praticamente comprada, falta só ter o dinheiro, né? E o mesmo vale para Marrakech, no Marrocos, esse ano, onde será disputado o Mundial de Clubes da FIFA. Vilmar, eu quero que tu fale para nós, Vilmar, dessa atuação de gala que teve que tiveram essa atuação de gala 2 jogadores no Internacional, sendo que um deles é extremamente contestado pela torcida, entre eles este que vos fala. Gostaria que tu falasse da baita atuação do Iago na lateral esquerda. Olha, foi para mim a melhor aparição dele com a camisa vermelha. E desse novo titular do clube, que é o Nonato. Gustavo Nonato, para quem não sabe, eu estou dizendo agora, ele colocou o Patrick na condição de reserva. E aí já entra o meu pedido à direção, mais um, né, os que eu peço tanto. Direção, no caráter de Roberto Melo, Marcelo Medeiros, Rodrigo Caetano, por favor, vendam o Patrick sob pena de não vender esse jogador, arrumar um problema dentro do vestiário. Boa noite, Vilmar. Boa noite, Boas. Boa noite, Beto. Boa noite, torcida do Internacional, a qual eu tenho um carinho e respeito enorme. Gostaria de dizer que é muito bom poder estar de novo com os amigos, porque no último programa não pude me fazer presente e fui brilhantemente representado pelos dois. Faço aqui de público um agradecimento pelo programa belo que fizeram, né? E sobre os teus questionamentos, Boas, antes de mais nada, eu gostaria de falar sem nenhuma hipocrisia, porque a gente sempre relata aqui, principalmente eu e o Beto, nós conversamos muito isso. Quando a gente gosta, a gente elogia, quando a gente não gosta, a gente critica. E o Odair vem dando
amostras de que está evoluindo. Inclusive, até na entrevista coletiva, ele mostrou um pouco mais de tato, né? E conseguiu passar um pouco aquilo que o torcedor anseia do próprio Odair, do próprio Internacional. Na entrevista coletiva eu gostei, não porque ele provocou o rival, porque ele falou a verdade. Tem uma hora que tu tem que chegar e falar a verdade. E o Internacional precisa falar a verdade. Lá do outro lado, os caras falam a verdade. Nós precisamos falar a mesma coisa. Sobre o Iago, eu acho que a seleção brasileira fez bem a convocação essa Pan-Americana para o menino. Aumentou o grau de responsabilidade dele e ele também vem crescendo. Eu acredito que ele também vem crescendo. O Iago, os números dele são interessantes, mas o que falta para ele é acabamento de jogada. E até ouvi ele numa entrevista, nesse pós-jogo, dizendo que ele tem treinado muito isso. E eu considero muito aquelas pessoas que treinam, Boss, e tu também, acho que considera muito, tu é um atleta, o Beto também treina, sabe que o treinamento é pessoa. Então, eu saúdo assim, o Iago estar buscando esse aperfeiçoamento, que eu acho que ainda falta esse acabamento para ele. E sobre o Nonato, eu acho que é um menino que veio pedindo passagem desde o início. Eu já tinha assistido ele nos jogos quando ele estava na nossa equipe sub-20. Ele realmente, o que ele está fazendo no profissional, ele fazia no sub-20. A minha dúvida era se ele ia conseguir transportar isso, Boss, do sub-20 para o profissional. E acho que com uma naturalidade incrível ele conseguiu transportar isso. E eu me atrevo a dizer uma coisa: ele mudou a forma do Inter jogar. Ele mudou o Inter. Ele fez o Inter jogar de uma outra forma. Hoje, os companheiros, por ver a forma com que ele joga, começaram a fazer isso. Inclusive, até o D'Alessandro, que é um jogador que tem 38 anos, ele dá o passe e sai para receber. Ele não fica totalmente estático, preenchendo espaços como era de costume a pedida do Odair. Então, o Nonato mudou o Inter de forma, né? E eu espero que, se oscilar por um motivo ou outro, que a torcida tenha compreensão, mas eu tenho certeza absoluta que a figura do Nonato, o desempenho dele é disso aí para cima. A minha consideração inicial seria essa, Boss, em cima daquilo que tu me perguntou, e depois a gente vai colocando mais aí ao longo sobre o jogo. Eu achei que o Inter iniciou a 10 e terminou a 70, mas houve um crescimento em relação ao próprio Inter quando se fala em jogar contra uma equipe de menor expressão, mas a gente vai comentando aí. Pessoal, assim, eu quero deixar bem claro para vocês aqui o meu pedido de desculpas ao técnico Odair Hellmann, que eu critiquei, e justamente, diga-se de passagem, nenhuma das minhas críticas foram ao homem Odair, e muito menos foram infundadas. Todas as minhas críticas, elas foram baseadas no repertório e no que o Odair mostrava dentro de campo. Um treinador totalmente diferente, o qual ele vem se mostrando nesses últimos 4 ou 5 jogos do Internacional. Eu diria mais, para mim foi um divisor de água ele ter perdido o Campeonato Gaúcho. E tal qual 2006, quando o Internacional também perdeu o estadual para o seu maior rival, seu freguês eterno, o Internacional parece, como naquela oportunidade, ter aprendido a lição e está aplicando a lição no seu cotidiano. O Internacional hoje, vejam bem o que eu vou dizer, o Internacional hoje é o clube brasileiro com mais competitividade e mais repertório de jogadas no futebol brasileiro. Não é o Palmeiras, que vive de chuveirinho na área e é o atual líder do campeonato, muito menos o Atlético Mineiro. Bom, o Atlético Mineiro eu não vou nem tecer comentários, né? É a vaca em cima do poste. É um elenco limitado, é um time que saiu da Copa Libertadores de forma precoce, trocou de treinador e tá, claro, animicamente melhorou o ambiente lá em Minas Gerais. Mas a gente sabe que o Atlético Mineiro não vai brigar pelo título. Fogo de palha. Fogo de palha, exatamente. Mas assim, o Internacional hoje, ele joga o futebol mais competitivo do futebol brasileiro. E isso se deve exclusivamente à mudança de postura do seu treinador, Odair Hellmann. E, para começar, ele mudou até o tom da entrevista dele, como bem salientou o meu amigo Vilmar aqui. E isso, pessoal, é extremamente salutar pelos motivos que vêm à frente, os desafios que vêm ali na frente.
Na próxima quinta-feira a gente começa a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas o nosso principal objetivo é a Copa Libertadores e os confrontos contra o Nacional após a parada para a Copa América. E eu tenho certeza que esse ano a parada para mais uma Copa, dessa vez a Copa América, vai ser benéfica para o Internacional mais uma vez, em se tratando de Libertadores da América. Porque o Internacional vai ampliar o seu repertório, vai ter mais consistência de jogo, vai saber explorar mais esse novo momento que o Odair está dando para a equipe. E eu quero dizer mais uma vez para vocês, direção, eu repito, vendam o Patrick sob pena de arrumar uma grande encrenca dentro do vestiário do Esporte Clube Internacional. Esse jogador não vai aceitar passivamente a reserva do menino Nonato, assim como não vai aceitar a possível chegada do chileno Charles Arangues. E eu digo mais, o Nonato só pode ser banco do Internacional hoje se vier Charles Arangues. Então, fica o meu pedido novamente aqui para a direção para vender, se desfazer do Patrick, que é um jogador que em absolutamente nada acresce a equipe, e pelo contrário, ele atrasa os planos da equipe. Como o Vilmar bem salientou, o Nonato ele dá uma dinâmica a qual essa equipe já não estava mais acostumada. Ele é o jogador que toca e se apresenta. O Nonato joga nas 4 funções do meio-campo, e isso é raro. O Internacional tem um cheque em branco aí. Sobre a lesão de Rodrigo Moledo, tudo bem, tá tudo certo, não era hora de se machucar, mas já que se machucou, que bom que foi agora. Porque ele tem todo um período de recuperação e vai estar voando de novo nos confrontos contra o Nacional. Vitor Cuesta teve uma atuação de gala. Vitor Cuesta, naquele balãozinho que ele deu na grande área, ele pegou Brilhante. e mostrou por que ele joga de terno. Infelizmente teve um gol anulado erroneamente pela arbitragem, mas foi um monstro dentro de campo. Para mim, junto com o Nonato e o Iago, os melhores do Internacional e um pouquinho mais abaixo do D'Alessandro. Aliás, sobre o D'Alessandro, está muito bem encaminhada a sua renovação de contrato por mais uma temporada. Beto. Eu queria destacar também a atuação do Lindoso. É um jogador, ele é um jogador que ele não aparece muito no jogo, e isso me agrada num primeiro volante, né? É que quando o primeiro volante ele aparece pouco, e ele é o resultado de um time que está bem encaixado, né? E o Lindoso ele dá uma saída de bola com qualidade para o Inter, e a gente estava aí, né, nesse medo, né, de perder o Dourado ano passado. Quando o Inter perdeu o Dourado, o time caiu muito de produtividade, né? E a gente parece aí que encontrou um reserva, que evidentemente, né, o reserva não vai dar o mesmo retorno que o titular, mas o Lindoso parece não comprometer quando substitui o Dourado, e isso me agrada, porque começam a aparecer sinais de que o Inter tem um grupo qualificado, né? Um grupo que pode dar conta na ausência de um ou outro titular num jogo mata-mata, e é um grupo que, na eventualidade de ter que se poupar 4 ou 5 jogadores no Campeonato Brasileiro, aparentemente vai dar conta em jogos aí mais tranquilos, né? É por isso que eu quero fazer o destaque. Não, ele não foi, o Lindoso evidentemente não foi um dos melhores em campo, mas a atuação dele foi uma atuação segura. Então eu queria fazer esse destaque também, para não cometer uma injustiça, né? Outro, complementando o que o Vilmar falou, que o Inter começou a 10 e terminou a 70, é bem possível perceber isso aí. É um termômetro que eu uso normalmente, é na comemoração do gol, né? A pilha que o jogador tá de acordo com a comemoração do gol. Se a gente perceber os 2 gols que o Inter fez ontem, os jogadores comemoraram de forma morna, né? Aquela corridinha com um sorriso, não teve uma vibração como teve, por exemplo, os gols na Libertadores, né? Cruzeiro, então isso, Flamengo. Exato, é o termômetro da partida. Eu uso, né?
como termômetro a vibração do jogador na hora do gol. E ontem, os 2 gols que o Inter fez foi uma comemoração morna, que é a consequência do Inter ter entrado em campo morno, né? E quase complicou o jogo, né? O Inter demorou aí 20 minutos para entrar em campo e sofreu um pouco no começo do jogo, quase sofreu um gol. E se sofresse um gol ia complicar bastante. Então tem que saber dosar essa tranquilidade aí para não ser um ponto frio, né? E acabar complicando um jogo fácil, né? Tu colocou um ponto importante, que é por isso que eu falei que o Inter iniciou a 10 e terminou a 70. Exatamente por isso. E eu gostaria muito de saber por que isso ocorre lá no Beira-Rio. Parece que o Inter contra uma equipe menor, ele fica pensando, vamos fazer gol a qualquer momento, vamos ganhar a qualquer momento. Hoje a gente tem uma qualidade para isso. Nós temos qualidade para isso, mas só que colocou de maneira própria. Se a gente leva um gol naquele jogo ali, talvez complicasse muito, e muito. Sim. Então, assim, eu gostaria de aproveitar aqui, Boas e Beto, que a gente sabe, os colorados que nos assistem, isso vai passando de pessoas para pessoas. Tomara Deus chegasse em alguém lá do Inter, eu gostaria que parasse para refletir acerca desse assunto, dos porquês que o Inter, sempre quando equipes de menor tradição, o Inter demora para engrenar, às vezes acaba tendo que levar sempre um susto para poder reagir. Porque eu acho que daria para fazer o contrário, daria para iniciar assim, a 70, 80 por hora para terminar a 10. Depois de estar vencendo por 2-3-0, aí diminui, né, o ritmo, toca, né, a bola, exatamente, e descansa na partida. O problema é tu iniciar a 10, tomar um gol e ter que partir do 10 para 80. Isso desgasta tecnicamente, fisicamente e animicamente, entendeu? Então, é um desgaste técnico, físico e mental. O Inter pode abrir mão disso nas partidas que jogar contra equipes menores, tanto dentro quanto fora de casa. Agora eu queria falar uma coisa para vocês, eu queria destacar uma situação negativa. Nicolás Federico Lopes. Esse jogador tem muitos predicados, tem muito recurso técnico, mas inegavelmente, após as finais do Gauchão, ou melhor, eu vou recobrar o Nico Lopes, após aquela suspensão injusta que ele recebeu da Federação Gaúcha, o desempenho dele caiu vertiginosamente com a camisa vermelha. E o Nico Lopes hoje, infelizmente, desde as finais do Gauchão, ele não está acompanhando o crescimento da equipe. E eu já não sei se o Sarrafiori não seria uma alternativa que fosse mais rentável à equipe dentro de campo do que o Uruguai. Lembrando, torcedor, não, deixa eu só concluir, viu, mano? Torcedor, não me entenda mal. Nico Lopes tem muita qualidade, tem muito recurso técnico, nos ajudou demais na fase de grupos da Libertadores. Mas hoje, Nico Lopes está mal. E nós precisamos reconhecer isso. A gente não pode se cegar e se calar diante das coisas que estão sendo impostas aos nossos olhos. E eu, pelo menos na minha visão, eu não sou dono da verdade, mas na minha visão, Nico Lopes tem tido atuações constrangedoras desde as finais do Gauchão. Gilmar. Eu acho que ele frouxou a corda, Boss. E tem gente que fala que depois do ingresso do Guerreiro, ele talvez tenha sido um pouco, se sentido um pouco de lado, como talvez segundo, terceiro da companhia, como a gente fala. Mas eu não creio que seja isso. Eu acho que o Nico daqui a pouco olhou para o banco e viu que o Inter não tem definido o 12º jogador. Tanto que há bem pouco tempo o 12º jogador era o Parede. E aí, convenhamos, o Parede não é um jogador que esteja nem à altura do pior Nico Lopes. Então, daqui a pouco, pode ser essa questão aí também que esteja dando algum tipo de acomodação para esse jogador. E eu espero que o Internacional não tenha
um homem forte para o ataque na reserva. Tu lançou e muito bem o Sarrafiori como uma alternativa para aquele lado ali. Aí teria que ver o que o Odair pensa. Eu até gostaria de vê-lo ali, porque é um jogador que tem qualidade, ele tem o drible, ele tem o chute. E daqui a pouco ele poderia se adaptar bem naquela faixa de campo. É inegável que o Nico Lopes perdeu um pouco daquele elan que vinha tendo nos jogos anteriores, né? E também acho que agora cabe aí a comissão técnica, né, Beto, a buscar aí as causas e os porquês de estar acontecendo isso com o Nico. Essa parada também vai ser benéfica, inclusive para isso, Boss. O que só para complementar, o Nico Lopes, ele é um jogador irregular, né? Ele tem atuações exuberantes e tem jogos que ele sequer toca na bola. Né? Ele tem o eletrocardiograma, né? Como alguns chamam. O Nico Lopes, ele ano passado ele foi isso, ele foi o artilheiro do Inter e esse ano aparentemente está sendo isso de novo. Esses os grandes jogos foi o Grenal, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo. Ele pouco apareceu no jogo, né? Ele talvez, ou agora hoje o nome dele constou na lista dos 30, né, pré-selecionados para a Copa América do Uruguai. Talvez isso dê uma sacudida nele também, para ele voltar a atuar em alto nível, né? O alto nível. Eu acho muito difícil um jogador jogar no nível que ele jogou contra o Palestino, por exemplo, que ele destruiu com o jogo, né? Só que também eu acho difícil que ele vá continuar nessa má fase que ele está tendo, porque ele é um jogador que tem alguma qualidade no chute, ele é um jogador veloz até, o drible dele, quando não tá lá no canto direito, ele tem um drible bom, então é um jogador aí que talvez ele precise tomar um choque, né? Dar uma chacoalhada nele. Eu vou mais longe, Beto. Eu acho que o Nico Lopes está precisando fazer um gol de novo. Faz tempo que ele não anota um pênalti. Talvez ele esteja precisando fazer um gol para ganhar confiança. Que ele tem tentado, ele tem arriscado e não tem sido feliz. Ou o goleiro pega ou a bola vai longe. Eu acho que ele está precisando fazer um gol para recobrar e tirar essa nhaca aí dele. Porque ele foi cercado de muita expectativa nessas finais do Gauchão. E ele não deu resposta. E vocês não notam uma coisa? Vocês não notam uma coisa nele que é bem, acho que é bem simples de ver. Quando ele está afim de jogar, ele sai do lado, ele vem para o centro, ele busca o espaço. Quando ele não está afim, parece que ele está fora dele, ele cai para aquele lado, se joga, espera. Se a bola vai, ele tenta. Se a bola não vai, ele não tenta. E é isso que eu acho que cabe à comissão técnica dar uma observada daqui a pouco. Será que não estão colocando o cara no lugar onde ele está meio contrariado? Será que ele está passando algum problema particular, alguma coisa? O Boss colocou com propriedade, é flagrante a queda de rendimento dele. É flagrante, tanto é que a gente está aqui já conversando há 10 minutos para tentar achar alguma justificativa plausível para essa queda. A causa, e a gente não consegue. Uma causa, uma justificativa. Eu acho que caberia, né, a direção técnica lá, a comissão técnica e o pessoal do departamento de futebol dar uma analisada nisso aí, porque o Nico Lopes é um jogador que principalmente agora nesses confrontos aí importantes, ele vai se tornar uma peça-chave pra gente. Sim. É isso aí. Beto, eu queria começar a encaminhar o final do programa contigo aí, já te perguntando o que tu espera desse jogo de quinta-feira na Copa do Brasil, já visto que contra o CSA a gente já desossou os aspectos positivos e negativos do Internacional. Eu queria aproveitar então e já te perguntar, tu não espera menos que uma vitória e a vaga encaminhada nesse jogo contra o Paysandu na quinta-feira, né, Beto? Eu sou muito confiante, né? Eu acredito muito nesse time do Inter. Eu vejo o time do Inter hoje um grande time, um time de muita qualidade.
Então eu sempre vou acreditar na vitória, ainda mais jogando contra um time da Série C, né? Que esse final de semana perdeu para o Juventude. Não tem como esperar nada menos do que uma vitória confortável e uma vitória aí que já, se não garanta a classificação, deixe ela muito bem encaminhada. Mas eu queria, por fim, aqui só deixar uma reflexão com relação ao primeiro gol do Inter, né, que foi uma assistência do Iago. Talvez seja já uma síndrome de perseguição que eu tenho ao Iago, uma restrição ao nome dele. Só que eu vejo muito mais êxito no gol do D'Alessandro do que do próprio Iago. O D'Alessandro, ele conseguiu achar a jogada no meio de 3 zagueiros do CSA, conseguiu virar e conseguiu enxergar o Iago do outro lado do campo livre, né? E colocou a bola com perfeição na cabeça dele. Ali o Iago, ou ele fazia uma cagada homérica, que seria cabecear para o gol, ou bastava não errar nada e jogar essa bola para dentro da área de novo, que foi o que ele fez. Por isso que eu não vejo tanto mérito do Iago na assistência. Eu vejo mais mérito do D'Alessandro do que do Iago no gol do Nonato. Eu só queria deixar aí registrar minha opinião. Não quero desmerecer o Iago, né? Também vi ele jogar muito bem ontem. O Nonato fez o Iago crescer muito, né? É verdade. Isso tem que ser salientado. Só que eu não vejo tanto mérito do Iago, né, nessa assistência. Eu vejo mais mérito do D'Alessandro, que fez um carnaval na zaga do CSA, limpou toda a jogada e pifou o Iago, né, do que o Iago que só colocou a cabeça na bola. É o que eu queria deixar aí como registro. E um abraço aí. Quinta-feira a vitória é certa, né? Se não garantir a classificação, já vai deixar ela bem encaminhada para o segundo jogo. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Beto. Mário, eu te faço a mesma pergunta. Internacional, quinta-feira, encaminha a vaga e vai classificado a Belém do Pará, né? A terra onde Jesus nasceu, já diria o nosso antigo ex-jogador aquele, né? Cláudio Almeiro? Saudoso. Mas, com certeza, eu acho que o Inter encaminha a vaga, vai buscar isso até para poder eliminar uma etapa da Copa do Brasil, né? Porque se não é um jogo, tu elimina praticamente uma etapa, né? Vai ir para um segundo jogo despreocupado e deve fazer a lição de casa hoje, na quinta. Só para corroborar com o Beto, eu gostaria de dizer o seguinte, Beto: o Iago precisa melhorar os cruzamentos. Eu volto a dizer, precisa melhorar os cruzamentos. Ele é um cara que tem uma intensidade de jogo boa, ele vai e volta, ele dá o passe, se apresenta, mas na hora do acabamento, do semi-acabamento, ele acaba pecando. Então eu espero que agora essa convocação para a seleção dê um gás para esse menino e que ele consiga fazer aí mais treinamentos de fundamento, porque isso se aprende sim, a gente aprende. Independente da idade, isso é um detalhe que ele tem condições de aprender, porque está trabalhando com profissionais competentes, está trabalhando ao lado de jogadores como o Guerreiro, como o D'Alessandro, entendeu? Então, como o Edenilson, ele tem condições sim, de melhorar essa questão, que é um detalhe para ele. E, Boz, antes de encerrar, eu queria deixar um aviso de utilidade pública que eu possa. Claro. Eu passei a tarde hoje tentando, agora no final da tarde, conseguir, contatei o nosso presidente Jair Bolsonaro e estou pedindo para ele, e até inclusive ficou de me dar resposta até amanhã, uma verba aí para a gente aumentar a pista do Salgado Filho. Nós vamos fazer aí um aumento de pista do Salgado Filho, porque tem alguns aviões que estão querendo decolar aqui do Rio Grande do Sul e não estão conseguindo, porque, segundo os proprietários, a pista é muito pequena. Então, para essas pessoas aí, eu digo que tomei a liberdade de falar com o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai mandar a verba muito em breve, talvez até o meio do ano aí, ou até o final do ano, essa pista seja ampliada e esses aviões aí decolem, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. A gente que é do Internacional, estamos preocupados com todo mundo, não só com o esporte internacional.
Esse é o meu recado. Boa semana e até quinta. Na hora que tu me pediu a utilidade pública, eu tinha certeza que era. Eu tinha certeza. Eu quero só dizer, eu quero dar uma outra informação para vocês, até em cima dessa do Vilmar aí, mas eu já falo para vocês. Primeiro, dizer que o Internacional de fato vai encaminhar a vaga do jogo contra o Paysandu, vai poder jogar despreocupado lá em Belém do Pará, vai poder poupar alguns jogadores. E a avalista disso tudo se chama Odair Hellmann, que, ao que parece, virou um treinador de verdade. Odair, eu quero te parabenizar aqui pela tua postura enquanto treinador. Eu vou bater palma com uma mão só, inclusive. Porque a outra mão está segurando o telefone. Mas assim, ó, eu queria te dar parabéns, porque, ao que parece, tu estás virando um treinador de verdade. E em virando um treinador de verdade, tu tens todo o meu apoio, tu tens todo o meu respeito, tens todo o meu respaldo. Dito isso, agora a informação. A minha informação é um pouco diferente da do Vilmar. Eu obtive agora há pouco uma informação extraoficial que vai ser aberta uma licitação para a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Ou seja, nós vamos ter todo um pregão, vai ter empresas que vão se candidatar, vão oferecer lá seus trabalhos, verba para poder efetivar essa obra aí, porque é uma obra grande, né? Vai precisar aí de muita coisa, mas eu tenho certeza que tio do Arroz, da pista. Aquela galera que trabalha naquela empresa, né, que tem o cifrão no S, né, aquela galera também, os notáveis lá, o Johan Peter também, vão auxiliar, eles estão na parada aí também. Então Só vamos cuidar com a corneta aqui, porque é capaz do Romimildo nos vetar aí de entrar na arena também, né? É verdade. Infelizmente, eu vou imitar o cara Ribeiro, cara. O meu recado é pro presidente Romildo Bolzan. Tu é um bobão. Romimildo. Tu é um bobão. Um bobão. Feito, gurizada. Então, o Conexão Inter vai ficando por aqui, dizendo que o Internacional está firme e forte. Não joga o melhor futebol do Brasil, mas é o futebol mais competitivo do Brasil. Então, boa noite a todos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa o like, deixa o comentário aí. Quinta-feira estaremos a serviço. Tá? Boa noite a todos. Conexão Inter vai ficando por aqui.